Haha, está zombando agora? Reinaldo pergunta bravo. Quão pouco essa criada pensa de você para se atrever a fazer uma coisa dessas contigo? Ele pergunta. Eu sei todo mundo me vê como uma idiota nessa casa. Penélope pensa. Eu já fui ver o papai ontem para conversar sobre. Então isso é desnecessário. A nossa protagonista fala. Claro que você foi. Eu disse ao pai para se livrar dessa coisa insolente imediatamente. Então. Reinaldo continuava a reclamar com arrogância, mas Penélope o interrompeu. O pai e o irmão Derek desejavam que Emily não fosse despedida. A mulher informa ao homem que fica claramente surpreso. O pai e o Derek. Ele pergunta. Penélope então pensa que eles não disseram exatamente dessa maneira, mas Derek começou a mencionar o tempo em que Emily estava trabalhando na mansão para pressioná-la. A prota então pensa que não é como se estivesse mentindo. Se eles perguntarem, ela pode simplesmente dizer que pensou que era isso que eles queriam dizer. Então, foi por isso que você decidiu usá-la como empregada pessoal ao invés de demiti-la? Reinaldo perguntou e Penélope respondeu que sim. O homem então mordeu o lábio claramente irritado e frustrado. Você é idiota. Devia ter dito que não. Reinaldo reclama. E qual é a diferença? Penélope pergunta. Você quer morrer de intoxicação alimentar prolongada ou algo do tipo? O jovem diz ainda irritado. Pode garantir que a nova empregada não fará a mesma coisa? Penélope pergunta e o homem se cala nervoso, sem ter o que falar. A mulher então começa a pensar em ficar calma. Ela não pode se dar ao luxo de antagonizá-los dizendo que esse tratamento ruim das empregadas se deve à atitude deles. Isso só irá ferir o orgulho que Reinaldo tem pela família dele. A favorabilidade do homem, apesar de ter subido um pouco antes, ainda continua negativa. Se cair novamente, será 100% de certeza que terminará com um final ruim. Penélope então diz que não foi falar com o pai para discutir sobre despedir ou não a empregada. Reinaldo pergunta o porquê então. Fui para implorar por seu perdão de joelhos por fazer um escândalo durante meu tempo livre. Penélope diz. De joelhos. Reinaldo se pergunta completamente espantado. Você disse que implorou. Meu pai, ele te pediu que fizesse isso. O homem perguntou. Eu disse que serei muito cuidadosa para não causar problemas a ele pelo resto do meu tempo livre. Penélope fala completamente séria e continua. Então, por favor, deixe esse assunto de lado. Metade do risco de morrer se vai se eu te manter tranquilo. Penélope pensa. Então, por favor, pare de tentar arrumar uma briga comigo. Irmão, eu imploro. Penélope diz deixando Reinaldo novamente surpreso, a ponto dele ficar paralisado de espanto. Com toda certeza ela não estava esperando isso. Saindo do transe, o jovem rosna irritado e começa a gritar com a mulher. Por acaso não tem orgulho? As palavras dele claramente mexeram com ela. Você vai simplesmente deixar para lá, mesmo sendo tratada assim. Você é louca. Reinaldo continua a reclamar enquanto a linda jovem parece prestes a explodir. Dá para sentir uma raiva contida e indignação em sua expressão. Por que não grita enquanto destrói as coisas como sempre fez? Assim se parece mais com você. Reinaldo termina de gritar. Não seria isso o que você estava esperando desde que colocou o colar de Ivone em meu quarto? Tem feito esse tipo de coisa o tempo todo, porque queria que eu agisse assim. Penélope diz com um sorriso de confiança. Aqui. Reinaldo diz parecendo surpreso e confuso. Penélope então pensa que não é o mordomo, a chefe das empregadas ou a Emily. O real culpado está com ela no quarto, seu irmão de cabelo rosado. Reinaldo aperta a mão com força e começa a falar. Penélope, isso. Ele diz, mas é interrompido pela mulher. Não vale a pena discutir sobre isso agora. Também tenho agido como uma idiota todo esse tempo. A nossa prota começa a falar e Reinaldo simplesmente escuta calado sem dizer nada. Porém já estou cansada disso. A protagonista continua a falar. Cansada, você. O jovem de cabelo rosa pergunta. Em breve serei adulta. Minha cerimônia de maioridade se aproxima. Não posso ficar para sempre aqui, na mansão Eckhart. Penélope diz olhando para o lado enquanto.
Reinaldo a encara totalmente surpreso. Ele parece chocado mais uma vez com as palavras da mulher. Você, do que está falando? Você está dizendo que vai embora ou algo do tipo? Ele questiona nossa prota. Isso dependerá do meu pai e do meu primeiro irmão. Penélope responde e depois pensa que não sabe o que acontecerá a partir de agora. A protagonista não sabe se vai ser capaz de voltar ao mundo dela caso consiga chegar ao final do jogo com o personagem-alvo. Ela nem sabe se vai chegar até lá sem ir de base, mas de uma coisa nossa prota sabe. Ela não vai escolher o Reinaldo para tentar zerar o game. É a hora do meu banho. Poderia ir agora, por favor. A prota fala e então algo chama sua atenção. Reinaldo está fazendo uma expressão que ela nunca tinha visto enquanto jogava. Isso a deixou preocupada. Ela começou a pensar que a favorabilidade dele pode abaixar mesmo ela tendo sido o mais cuidadosa possível. Porém não foi isso que aconteceu. Na verdade foi o contrário. O status do homem aumentou em 6 e isso surpreendeu a mulher. Agora a favorabilidade dele é 3 positivo. Reinaldo agora está com uma expressão nada boa. Ele claramente está frustrado. Fui um idiota por me preocupar mesmo que seja por um momento. Ele disse virando e vai embora sem olhar para trás. E pensar que ele era o objetivo menos possível. Penélope murmura ainda surpresa. Eu sabia que desativar as escolhas era uma boa ideia, já que estou pisando em gelo fino aqui, mas espero que as coisas continuem assim. A prota pensa. Ai, eu não posso chamá-lo de negativo outra vez. A protagonista continua a pensar enquanto vemos Reinaldo caminhando.